Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 43 mil dólares. Bitcoin que não faz muita coisa durante o dia. A gente parece novamente estar se preparando para um movimento explosivo. E hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar os pontos-chave para esse movimento ser para cima ou para ser para baixo, a gente continuar esse dump. Além disso, quero fazer análise das altcoins mais pedidas, e hoje são várias. Aave, ADA, BNB, DOT, EGLD, Ethereum, Litecoin, Luna, Mana, Sandy e Sol. Mais de 10 altcoins hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero fazer uma análise bem rápida e resumida para vocês hoje, tá? A gente vai começar no 4 horas do Bitcoin, depois vamos falar de um padrão gráfico aqui de curto prazo. Vamos para a nossa análise de sentimento aqui e também depois vamos para as nossas altcoins. Vamos começar da Aave e vamos até a Sol. Antes de começar, não esqueça de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito. Eu queria dar um recado rápido para vocês. Muita gente está me perguntando qual é esse site aqui que eu vejo os dados de sentimento. Ele é o TRDR. Ele é como se fosse um TradingView, mais especializado na análise de sentimento. Mesmo assim, ele também tem indicadores técnicos. Por isso eu acredito que ele é muito superior ao TradingView. E se você ainda não conhece ele, eu vou deixar no primeiro link da descrição para você ter uma semana gratuita para ver todos esses indicadores aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui no 4 horas, relembrando vocês o óbvio. A gente está numa tendência de baixa aqui no Bitcoin. A gente rompeu com muito volume uma região que a gente não poderia perder, que era aquela região ali dos 45 mil dólares. Nesse momento, essa região já virou uma resistência, tá? O volume evidencia não apenas que a gente teve um rompimento confirmado, mas que essa nossa recuperação das últimas horas não é uma recuperação muito confiável. Ela está sendo feita sem volume nenhum. Ou seja, a maior probabilidade é que a gente esteja simplesmente formando um padrão de continuação aqui. Se a gente for abaixar para 1 hora, ou até para 15 minutos, a gente vai começar a ver esse padrão aqui de uma maneira mais clara, né? Isso parece uma bearish rising wedge ou uma bandeira. A gente não está tendo força nem... Tem um triângulo a gente pode colocar aqui. A gente não está tendo força nem para romper esses topinhos aqui que ontem, depois do dump e o pumpzinho que a gente teve, a gente deixou ali nos 43.800. Então a situação parece bem complicada para o Bitcoin, tá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer para tentar fazer o nosso movimento de alta é romper essas resistências aqui. A primeira seria nessa região aqui dos 43.600, mas como a gente tem esses topos nos 43.700, eu já vou deixar tudo aqui, tá? Eu acho que os 43.700, um rompimento aqui, com os nossos indicadores de sentimento melhorando, podem dar oportunidade. Seria muito bom para a gente distribuir os nossos bitcoins que a gente acumulou nessas quedas bem mais acima, tá? Quem sabe a gente tenta fazer um reteste acima dos 45 se a gente tiver esse rompimento. É claro que eu não vou apostar num rompimento aqui, porque a gente tenta sempre operar a favor das tendências, né? Do máximo de tendências possíveis. E aqui eu estaria operando contra a tendência do 1 hora e do 4 horas. Lembra para você que é mais conservador e quer entrar no Bitcoin, eu aguardaria um rompimento aqui dessa região acima dos 47.500 dólares. Eu sei que está longe, mas você aguardar isso aqui, você vai ter uma baita confirmação que o Bitcoin vai retomar uma tendência de alta forte, beleza? Até por isso, nesse momento, a nossa estratégia foi uma acumulação aqui nessas quedas e já está sendo de distribuição nessa nossa região aqui. A gente teve uma liquidação que a gente vai mostrar para vocês nessa região próxima dos 43.400, tá? Então a minha ideia é distribuir em toda essa região e se a gente romper, eu voltar para o Bitcoin. Tranquilo? Então eu acho que isso é o mais conservador de se fazer com o nosso capital especulativo. E vocês sabem, eu tenho Bitcoin para o longo prazo. Você precisa criar a sua estratégia também. Se você também gosta do Bitcoin, ama o Bitcoin igual eu, beleza? Falando um pouco agora dos suportes, eu acho importante a gente não perder aquela região que a gente falou mais cedo, tá? Seria entre esses 42.700 e os 42.500 dólares. A gente está segurando essa região, é importante que a gente segure. E, obviamente, também, né, o nosso fundo próximo ali dos 42, nem se fala, é uma região importante, é uma região que ainda tem baleia tentando segurar ali. Então, nossa estratégia no momento vai ser a seguinte. Se o preço conseguir romper esses topos aqui, sem o sentimento melhorar muito, e com liquidações, igual a gente vai ver daqui a pouco na análise de sentimento, a gente vai continuar distribuindo. Se o preço vem aqui e rompe para baixo, com mais liquidação, mesma coisa, só que ao contrário, né, investidores?
a gente vai acumular mais, a gente vai melhorar o nosso preço médio, já que a gente continua no longo prazo, no semanal, numa tendência de alta no Bitcoin. Tranquilo? Então eu acho que essa é a estratégia no momento. Continuando, indo para essa estratégia de uma maneira mais prática, a gente pode vir aqui para o nosso TRDR e falar um pouco da análise de sentimento. Vamos pegar aqui só as movimentações de hoje, para a gente entender aqui quais pontos talvez eram bons pontos para a gente distribuir e quais pontos eram bons pontos para a gente acumular. É claro que quando você já conhece o canal, fica muito na cara, né? Aqui a gente teve uma acumulação, aqui a gente teve uma acumulação. Aqui a gente teve a distribuição, aqui a gente teve a melhor distribuição possível, correto? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está numa consolidação, né? E as baleias, elas ficam mandando o preço para os dois lados, e é importante desmistificar isso. Quando eu falo as baleias ficam mandando, não é que as baleias elas manipulam tudo completamente, não. As baleias, elas dançam conforme a música. Elas captam essa oferta e demanda de uma maneira muito majestosa e elas conseguem mandar o preço em pontos onde as pessoas estão colocando os stops e pontos onde elas serão liquidadas, tá? Elas fazem pressão, elas colocam pressão no book, elas até às vezes compram para mandar lá ou vendem. Então, as baleias elas não controlam o mercado, mas elas trabalham juntamente com a oferta e a demanda dele, lembrem-se disso. E a gente consegue ver que nessa consolidação você teve boas compras, na minha visão, né? Próximo a esses 42.500, 42.300 dólares e boas vendas acima dos 43.200 aqui e depois acima dos 43.500 aqui. Tá? Repara que não somente as compras e vendas a mercado aqui poderiam te dar isso, mas também as instituições. Elas muito claramente estão tentando deixar o preço abaixo desses 43.500, 44 mil dólares, assim como elas estão tentando segurar a região aqui dos 42.800, 42.300, né? Quando o preço está indo nessas regiões, tem muita gente sendo liquidada, muita gente vendendo, cara, pode ser sua oportunidade de pensar numa acumulação. Mas toma cuidado, porque a gente já consolidou muito, tá? E uma hora a gente pode estourar. Então, se você vai trabalhar numa consolidação, você tem que ter o quê? Stops curtos, obviamente, né? E eu, basicamente, se o preço voltar aqui de novo, rompendo aquele nosso suporte dos 42.500, não vou comprar mais. Por quê? Porque a gente já rompeu uma vez aqui e já voltou. A gente romper de novo, fundos e topos triplos no criptomercado são mais incomuns, né? E eu não vou acumular aqui. Eu só vou acumular realmente se a gente começar a liquidar muito lá mais próximo dos 42, formando novos fundos. Tranquilo? Atualizando aqui os nossos indicadores das sardinhas, a gente pode ver que elas compraram durante toda essa consolidação. Na verdade, a gente está na máxima aqui do indicador em bastante tempo, tá? Eu nem vou saber quando que foi a última vez que a gente tinha tanta sardinha comprada assim, no volume a mercado, tanta sardinha que comprou a volume a mercado, né? Isso é muito ruim, isso é uma divergência, mesmo com a tendência de baixa, as sardinhas comprando a mercado. E o nosso long short ratio continua aqui em 3.7. Né? Então, o que seria o ideal para a gente acreditar que o Bitcoin pelo menos vai fazer esse pullback e talvez a gente não distribuir tanto, né? Se o preço romper esses topos ali nos 43.700. A queda desses dois indicadores aqui, principalmente o nosso long short ratio com o aumento do open interest. Se isso acontecer, pode ser um sinal para a gente não vender tanto, entendeu? Vender só um pouquinho, talvez, ou nem vender. A gente tem que ver isso na hora, né? É por isso que a análise... Essa eu acho que é a beleza da análise de sentimento. Eu não tenho como chegar para vocês aqui e falar eu vou vender tudo em 44 ou eu vou comprar tudo em 40. Tudo depende desses indicadores. Eles não tentam prever o futuro, igual muitos indicadores técnicos acabam prevendo quando a gente não utiliza eles de maneira correta. Eles simplesmente interpretam o presente. Eles interpretam o que está acontecendo. Então, muito claramente, não tem como a gente prever o futuro. Então, por que eu vou tomar uma decisão antes do presente? Não faz muito sentido, né? Análise de sentimento é isso. Mas é claro que você precisa do embasamento técnico para entender quais são os pontos importantes, quais pontos as pessoas estão presas. Então, a análise técnica, ela não foi subjugada pela análise de sentimento. A análise de sentimento deu a mão para a análise técnica e falou assim, vamos juntos ganhar dinheiro. É basicamente isso, tá? Então, continuando aqui, né, eu acho que a análise do Bitcoin é isso, tá? No final do vídeo a gente volta e faz um resumo, mas vamos voltar agora para a nossa análise das altcoins. Na nossa análise das altcoins, a gente pode destacar aqui
Primeiramente, a AVE. E vamos no 4 horas aqui, eu quero pegar desde aqui dessa nossa última queda, né? Desde aquele nosso apocalipse que a gente teve lá no dia 4 de dezembro, para a gente ver quais moedas estão com uma tendência de alta e quais delas não estão. Né? A AVE, por exemplo, é uma que estava em tendência de alta aqui no 4 horas e acabou perdendo essa tendência. Porém, ela ainda tem suporte nessa região. Então, a gente tem um alerta aqui na AVE, olha só, nos $203 para uma potencial compra. Se começar a liquidar muito aqui, entre os 203, abaixo dos 200 ali, a gente pode pensar numa acumulação aqui, mas claramente, né, a gente precisa da análise de sentimento para fazer essas compras. A AVE é uma que claramente está em tendência de baixa, mas não está tão ruim igual algumas que a gente vai ver em breve, tá bom? Então, potencial zona de acumulação próxima aos $200 na AVE é o que eu vejo aqui nesse momento. Se fosse colocar um stop, teria que ser ou aqui nesse 165 ou além desses fundos. São stops bem grandes, afinal a gente está olhando mais de mesa aqui no gráfico, beleza? ADA. Vamos lá. Galera, a ADA é uma bem pior do que a AVE, vocês conseguem ver? A ADA ela até tentou fazer aquela tendência de alta que a AVE fez, só que quando ela voltou, deixa eu dar uma limpada nisso aqui, né? Quando ela voltou, ela já perdeu a zona de suporte que a AVE ainda não perdeu. Então a gente tem essa resistência aqui nesse momento. E a gente tem na ADA o contrário, um alerta aqui nos 1,3042 para pensar num potencial short nela, ou seja, apostar na queda, beleza? Então a ADA é o contrário da AVE. E eu acho que é muito bom isso, tá? As moedas estarem uma potencial compra e outra potencial venda. Por quê? Porque dessa maneira você diversifica num cenário de extrema incerteza no Bitcoin. Eu acho até legal a gente discutir um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas não entendem, né? Por que a gente só opera as altcoins na paridade USDT? Primeiramente porque os futuros é onde a gente pode alavancar, é onde a gente vê os dados da análise de sentimento. Mas depois, porque essa nossa correlação que a gente tem com o Bitcoin é uma correlação que não importa muito para a gente. E além de fazer vários trades no dia, a gente consegue, a partir da análise de sentimento, determinar momentos que as moedas podem se descorrelacionar. Bom, quando uma moeda liquida muito exageradamente, ela dá uma descorrelacionada com o Bitcoin. Quando uma moeda está com um long short ratio muito alto, ela dá uma descorrelacionada com o Bitcoin e tende a cair mais. Quando o long short ratio dela está lá embaixo, quando tem mais gente shortando, ela tende a subir mais do que o Bitcoin. Então, apesar de que, se o Bitcoin despencar, essa moeda vai despencar, no longo prazo para a gente não importa. Porque a gente lembra que a gente não faz só uma operação, a gente faz várias. E a amostragem, ao longo do tempo, tira o efeito do Bitcoin, dessa correlação do Bitcoin das altcoins com a sua tomada de decisão. Tá? Então, a mesma coisa serve para o S&P. O S&P tem dia que vai salvar a gente e tem dia que vai ferrar com a gente. O que a gente tem que fazer aqui é interpretar os dados do Bitcoin independentemente da correlação com o S&P. Porque um dia ele vai te ajudar, um dia ele vai te ferrar. Quando ele não fizer nada, provavelmente você vai acertar, porque você interpretou bem os dados do Bitcoin. Tranquilo? Então lembre-se disso em relação à correlação. Continuando falando um pouco da BNB. Vamos lá. BNB é uma que está, inclusive, pior do que a ADA. Né? A gente precisava romper, desde o último vídeo, essa região dos 535 aqui para ter alguma esperança. Claramente, a gente não rompeu e assumimos uma tendência de baixa muito feia aqui. A gente nem colocou alarme na BNB porque no diário ela tem um suporte importante logo aqui embaixo. Então é uma que a gente não vai fazer nada, tá? A gente vai ver a BNB aqui, mas antes da gente ter uma demonstração de força significativa, não tem muito que a gente possa fazer aqui na BNB, tranquilo? Dominância. Já falamos da dominância hoje, né? A dominância, ela dita pra gente risco. Ou seja, se está muito arriscado o mercado, na minha visão, é melhor a gente estar mais exposto no Bitcoin, tá? Exposição nas altcoins nesse momento, para mim, o risco é extremo. Mas lembra aqui comigo. Se o risco é extremo, a gente também tem um potencial de retorno. Tem altcoin subindo muito mais do que o Bitcoin hoje. Mas lembra, não fecha os olhos para os riscos. Então você pode até achar uma altcoin em tendência de alta e ir nela, tá bom? Não tem nada de errado nisso. Mas stop, gerenciamento de risco num momento extremamente arriscado, em especial para as altcoins. Beleza? Vamos lá, continuando, DOT. DOT, estamos aqui... também numa zona de suporte, né? Uma zona aqui complicada. A gente ainda não perdeu esse nosso fundo e eu acho importante que a gente o segure, tá bom? Afinal, se perder aqui, a gente pode assumir essa tendência de baixa bem feia aqui
na DOT. Se a gente romper para cima o nosso triângulo aqui, aí a gente vai pensar em compra. Enquanto ela ficar aqui dentro, para a nossa análise no 4 horas aqui, a gente não tem muitos trades, tá? Então, quando estiver dentro desse caixote, eu não faria nada, a não ser que for fazer um day trade e tal. A gente tem até um alerta aqui para um potencial short acima dos 28 dólares dela. Mas eu acho que tem melhores para shortar, tá? Eu acho que ela ainda está numa situação aqui meio indefinida. Tem outras que estão bem piores. Continuando, EGLD. EGLD é uma que muito claramente rompeu o suporte com volume, está subindo igualzinho o Bitcoin, sem volume nenhum. E essa aqui é uma que a gente está de olho para um reteste da região dos 229 dólares para um short. Provavelmente essas moedas só vão fazer esses retestes se o Bitcoin conseguir também, né, voltar lá nos 45.500 e tal. Estamos torcendo para isso, né? Mas se essas moedas não fizerem isso, outra opção que você pode ter é traçar o padrão gráfico aqui no 1 hora e tentar operar o rompimento desse padrão, tá? Eu só tomaria cuidado com esses volumes no fundo que a gente tem nessas moedas. Então eu esperaria que o padrão desenvolvesse um pouco mais. Se romper aqui agora, eu não vou operar esses shorts, tá? Afinal, a gente vai estar operando muito próximo desses volumes no fundo. Então, deixa o padrão desenvolver mais, vamos ver se essas moedas dão uma respirada aqui. Quando romper, é a sua oportunidade de short. Vamos lá, Ethereum. Ethereum, que está nos 3.400 dólares, né, também não conseguiu demonstrar a força que precisava desde o último vídeo. Foi barrada por essa linha de tendência e muito claramente está numa situação bem feia aqui. A gente pode enxergar que retrações aqui poderiam ser oportunidades de venda, mas ela também é uma que a gente não vai vender. Por quê? Porque no diário ela tem um suportezaço aqui, tá? Eu acho que a gente pode estar diante de oportunidades de acumulação no Ethereum, sim. Afinal, se a gente for, por exemplo, numa análise de sentimento aqui no Ethereum, a gente tem liquidações significativas nessa última queda, tá? A gente teve aqui cerca de 15 milhões de dólares em liquidação. Então, para quem estava vendo isso aqui, foi uma grande oportunidade de acumulação no Ethereum, né? E agora a gente já começa a ver, olha só que coisa feia, galera. As instituições aqui já barrando o Ethereum, coitados. Então, a situação não está muito bonita, né, investidores? Mas o Ethereum, acho que está numa zona de suporte importante, tá? Quem gosta do Ethereum, a gente pode ter essa zona aqui como uma zona importante, principalmente se a gente pega aqui os últimos meses, olha só. Mas se a gente, por exemplo, perde aqui esses 2.600 e tal, provavelmente a gente vai buscar patamares lá próximo, abaixo dos 2.000 dólares aqui, tá bom? Então toma cuidado com o Ethereum. Apesar de estarmos numa zona de suporte no diário, eu acho que a gente também precisa entender a nossa exposição a ele. É a melhor criptomoeda, mas sem dúvidas, né? É uma criptomoeda é a melhor altcoin, desculpa. A maior criptomoeda é o Bitcoin, obviamente. Mas, sem dúvidas, ela é muito mais arriscada do que o Bitcoin, tá bom? Litecoin. Litecoin, no 4 horas a gente pode ver também a situação muito ruim da Litecoin, né? Estamos numa tendência de baixa aqui. Reteste é venda. Acho que a gente nem colocou o alerta aqui porque não estamos nem acreditando que a Litecoin vai demonstrar essa força. Situação muito ruim aqui da Litecoin. A gente dá uma olhada no diário. A gente tem esses fundos aqui, mas vocês conseguem ver que não tem tanto VPVR igual, por exemplo, tinha no Ethereum. Então eu acho que é uma situação preocupante aí para a Litecoin, tá? Não estaria exposto em Litecoin nesse momento. Na verdade, se a gente der essa oportunidade aqui, amanhã a gente pode ter um short nela. Luna. Luna é uma das melhores, tá? Luna, sem dúvidas, é uma das melhores. A gente está numa tendência de alta aqui na Luna. Apesar da gente não ter conseguido romper essa nossa linha de tendência para ter um trade aqui, a gente está num padrão de continuação aqui nela, né? Muito claramente no curto prazo a tendência é ruim, então eu aguardaria dois pontos, tá? A gente está ou aguardando esse rompimento aqui mesmo, é o que vai ter que ser. Talvez a gente abaixe já aqui um pouquinho dos 92 para os 89, acho que faz sentido. Ou então um teste aqui desta região dos 70, 69 dólares, tá bom? Um reteste aqui, talvez dê uma oportunidade aí para a Luna, tá? Para mim, obviamente, é um trade, mas para quem gosta da Luna, pode ser uma oportunidade de acumulação. Vamos lá, Mana. Vamos para Mana, uma das mais interessantes de hoje. Mana, muito claramente, teve um movimento muito forte hoje, tá? Foi um movimento extremamente interessante na Mana, demonstrando força aqui, um volumaço.
Só que essa aqui é uma daquelas que a gente fica bem na dúvida, porque o volume foi justamente no topo, tá? Então o ideal para mana aqui na minha visão é um rompimento desse topo, o reteste, para a gente entrar com stop curtinho aqui. Se isso acontecer, eu acho que a gente pode ter um trade na mana, tá bom? Afinal, a gente teve sim um movimento interessante aqui dos nossos indicadores, como vocês podem ver, uma queda significativa do long short ratio, um aumento do open interest, mas a gente tem aquele volumão no topo. A gente não opera contra o volume no topo, então nós estamos aguardando o rompimento aqui desse topo para a gente pensar numa entrada com stop curtinho, tá? Eu acho que como o Bitcoin pode fazer essas moedas se jogarem, a gente tem que deixar o stop curto. Sandy. Vamos lá. Sandy era uma que a gente estava pensando numa venda hoje, mas só se rompesse essa região dos 4,98 aqui. Ainda não rompeu, então nesse momento eu não vejo muita coisa aqui para fazer na Sandy, tá? Na verdade, eu vejo que a situação dela não é boa, apesar de a gente estar brigando num suporte importante. Se a gente vem aqui e rompe essa nossa região do 4 horas, onde não por acaso estaria o nosso stop dessa operação aqui, a gente pode pensar em algo na Sandy aqui em tempos gráficos maiores, pensando nesse nosso suporte. Porém, se a gente vem aqui e rompe essa região aqui dos 4,99, 4,98, onde está o nosso alerta aqui de rompimento, onde a gente está querendo aqui que ela rompa para a gente pensar nessa operação. Aí talvez a gente até faça esse short aqui, já que muitas pessoas compraram nesse topo, vocês estão vendo? Então vai ser um topo difícil de romper, mas se romper, demonstração de força, algo semelhante ao que a gente tem na mana, tá bom? Sol. Para finalizar, Sol, vamos lá. Sol é uma que também não consegue demonstrar força, né? Nesse momento a gente só tem um alerta aqui de reteste, pensando em venda, muito parecido com o Bitcoin aqui, muito feia a situação da Sol, né? Se a gente for dar uma olhada no diário aqui, a gente até tem um suporte aqui ainda, né? Ainda tem um suporte aqui nessa região até o 135. Importante se manter acima desse 135. Se perder, a gente pode ter quedas fortes na Sol, quem sabe até os $80, né? Afinal, lembrem-se, a Sol foi uma das que mais subiu aí nos últimos meses e no ano, né? Se a gente pegar aqui no ano, nossa senhora, se a gente pegar aqui no ano, a Sol chegou a subir 5.600% e nesse momento ainda está subindo 3.200. Então o que é isso? Isso é uma moeda que claramente ainda está esticada, né? Então ela devolver aqui 45% é algo natural, tá bom? E ela devolver, por exemplo, quem sabe 80%, também na minha visão seria algo natural e a Sol não deixaria de ser uma boa moeda por isso. Então cuidado com a exposição aí, essas moedas, principalmente essas que subiram muito, né? E fiquem de olho, beleza? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar, vamos fazer um resumo aqui do Bitcoin. Como vocês sabem, no 4 horas, Bitcoin, uma tendência forte de baixa. Nesse momento, a nossa estratégia aqui é ficar de olho nesse nosso triangulinho que a gente formou aqui, rompendo essa região dos 43.700. Olho nos indicadores de sentimento. Se eles estiverem legais, a gente não vai vender tanto. Mas se a gente começar de novo a liquidar a gente, pessoas comprarem a mercado, a gente vai vendendo, a gente vai diminuindo a exposição, a gente vai colocando dinheiro no bolso. Tranquilo? Se a gente romper para baixo aqui, romper abaixo dos 42.500, 42 mil dólares, eu não estaria tanto exposto assim. Eu não estou no momento, né? Mas se eu estivesse, eu pensaria em sair com parte e ficaria de olho para novas liquidações fortes abaixo dos 42 mil dólares, com novas acumulações aqui, com os nossos indicadores de sentimento, obviamente, confirmando. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Amanhã voltamos com um vídeo antes de meio-dia. Lembrem-se, todo dia antes de meio-dia tem vídeo e antes das 9 horas da noite também. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.